Tumba, de Howard Felix Lovecraft. Parte 2. Nos meses após a descoberta, em vão eu tentei inúmeras vezes forçar a abertura do complicado cadeado da cripta semiaberta, e eu fiz pesquisas extremamente furtivas relacionadas à história e à natureza daquela estrutura. Com a tradicional curiosidade de um menino, eu aprendi muito, apesar de um sigilo constante que me levava a nunca revelar a ninguém as minhas informações ou meu propósito. Talvez seja pertinente agora mencionar que eu não fiquei de forma alguma surpreso ou aterrorizado ao aprender sobre a natureza da cripta. Como eu já tinha ideias deveras peculiares a respeito de vida e morte, eu traçava uma associação superficial entre corpos vivos e bonecos de argila fria. E eu senti que a grande e sinistra família da mansão que fora destruída pelo fogo estava, de alguma forma, representada naquele salão de pedra que eu buscava explorar. Os boatos que corriam pelo vilarejo, sussurrados em cantos escuros, sobre os rituais bizarros e orgias profanas que ocorriam no passado naquele átrio antigo, só reforçaram cada vez mais o meu interesse na tumba, e eu sentava em frente à sua porta por horas a fio, dia após dia. Certa vez eu atirei uma vela através da fresta da entrada, mas eu não consegui ver nada a não ser um lance de degraus de pedra que levavam para baixo. O odor do local me repeliu e enfeitiçou ao mesmo tempo. Eu senti como se eu reconhecesse o odor de um passado remoto, além de qualquer lembrança, antes mesmo de eu ocupar este corpo. No ano seguinte ao que eu vi a tumba pela primeira vez, eu encontrei, por acaso, uma tradução carcomida de Vidas Paralelas de Plutarco no sótão, que era repleto de livros lá em casa. Ao ler sobre a vida de Teseu, eu fiquei muito impressionado por aquela passagem que fala da grande pedra sobre a qual o herói, ainda menino, deveria encontrar os seus símbolos do destino, mas apenas quando tivesse idade suficiente para levantar o seu enorme peso. Essa lenda teve uma grande influência sobre mim, acalmando completamente a impaciência que eu tinha de entrar na cripta, ao me fazer sentir que a hora ainda não havia chegado. Mais tarde eu disse a mim mesmo que deveria crescer até ter uma força e engenhosidade que me permitissem destrancar as pesadas correntes da porta com facilidade, mas que até lá era melhor que eu me conformasse com o que parecia ser a vontade do destino. Dessa forma, as minhas vigílias em frente ao portal úmido tornaram-se menos persistentes e muito mais do meu tempo foi gasto em outras atividades, igualmente estranhas. Algumas vezes eu acordava na calada da noite e escapava para caminhar por aqueles cemitérios entre as sepulturas das quais eu fui mantido afastado pelos meus pais. O que eu fiz lá eu não posso revelar, porque eu não tenho certeza da realidade de certas coisas que aconteceram, mas eu sei que nos dias após essas escapadas noturnas eu frequentemente surpreendia as pessoas à minha volta com conhecimentos sobre tópicos quase esquecidos por muitas gerações. Foi após uma dessas noites que eu choquei a comunidade com uma teoria estranha sobre o enterro do rico e celebrado Squire Brewster, um historiador local que foi enterrado em 1711 e cuja lápide de ardósia, que tinha uma caveira e ossos cruzados esculpidos, estava lentamente virando pó. Em um momento de uma imaginação pueril, eu jurei não apenas que o agente funerário Goodman Simpson havia roubado seus sapatos de fivela de prata, suas meias de seda e roupas debaixo de cetim antes do enterro, mas que o próprio Squire, não completamente inanimado, revirou-se 2 vezes no caixão, coberto pela terra um dia antes de ser enterrado. Mas eu nunca abandonei a ideia de entrar na tumba, sendo, na verdade, estimulado pela descoberta genealógica inesperada de que a minha própria ancestralidade por parte de mãe tinha ao menos uma leve ligação com a suposta extinta família dos Hydes.
sendo o último da minha linhagem paterna, eu era também agora o último dessa linhagem, mais velha e misteriosa. Eu comecei a sentir que aquela tumba era minha e a ansiar com impaciência pelo momento em que eu poderia atravessar a porta de pedra e descer aqueles degraus cheios de limo e escuridão adentro. Eu agora tinha o hábito de ficar ouvindo atentamente a abertura do portal, escolhendo os meus horários favoritos da quietude da madrugada para fazer essa estranha vigília. Quando eu atingi a maioridade, eu fiz uma pequena clareira no matagal diante da fachada manchada de mofo da encosta, permitindo a vegetação que crescesse ao redor e se projetasse sobre o espaço, como as paredes e o teto de um caramanchão silvestre. E esse caramanchão era o meu templo. A porta entreaberta e acorrentada era o meu santuário. E ali eu deitava, estendido no chão, coberto de musgo, pensando pensamentos estranhos e sonhando sonhos estranhos. Na noite em que eu tive a primeira revelação, o tempo estava abafado. Eu devo ter caído no sono pelo cansaço, pois foi com uma nítida sensação de despertar que eu ouvi as vozes. Daqueles tons, daqueles sotaques, eu hesito em falar. E da sua qualidade eu não vou falar. Mas o que eu posso dizer é que eles representavam certas diferenças sinistras no seu vocabulário, pronúncia e jeito de falar. Cada nuance dos dialetos da Nova Inglaterra, desde as sílabas mais rústicas dos colonizadores puritanos até a retórica precisa de 50 anos atrás, todas pareciam representadas naquela conversa sombria, apesar de eu só ter reparado nesse fato mais tarde. Naquele momento, na verdade, a minha atenção estava distraída. Eu estava distraído desse evento por um outro fenômeno. Um fenômeno tão momentâneo que eu nem consigo reconhecer se de fato foi real. Eu mal imaginei que conforme eu acordava, uma luz rapidamente se apagava dentro do sepulcro afundado. Eu não acho que eu estivesse surpreso ou em pânico, mas eu sei que eu sofri uma grande e permanente mudança naquela noite. Ao retornar para casa, eu fui diretamente até um baú apodrecido no sótão, dentro do qual encontrei a chave, e no dia seguinte destrancou com facilidade o cadeado que eu por tanto tempo ataquei em vão.